E com isso, Ivan, Ivan, e com isso aos demais membros da mesa e a população que está aqui representada, cada um dos seus representantes do movimento, que reivindicam um direito sagrado e constitucional, como já foi dito aqui, é o direito de ir e vir. Eu sou técnico da Central, que é a Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística, uma empresa ligada à Secretaria de Estado de Transportes. O secretário Júlio Lopes não pôde estar presente e, pela demanda que nos foi passada, pelo convite da Câmara Municipal, ele solicitou que eu estivesse presente porque também sou coordenador do estudo do Plano Diretor de Transporte Urbano da região metropolitana do Rio de Janeiro. A região metropolitana que nós consideramos para efeito neste estudo 20 municípios, incluindo Duque de Caxias. E como o convite estava titulado Problema de Transporte Público de Xerém, quarto distrito do município de Caxias, ele pediu que eu comparecesse para conhecer o problema. Ele estava conversando aqui com o Marcos e disse para ele o seguinte: não é privilégio de vocês de Xerém esse problema. A gente, com esse levantamento que nós estamos iniciando, e viremos a Caxias ainda, teremos audiência pública, não como audiência como essa aqui, mas é uma audiência técnica, para reconhecer os problemas de Caxias como um todo. Não é somente Nova Campina, Xerém ou os demais bairros de Duque de Caxias, mas o município como um todo e a sua inter-relação com os demais municípios da região metropolitana. Há problemas que podem ter soluções locais. Soluções locais que eu digo são a intervenção do poder público da prefeitura, e são problemas simples, pelo que eu observei aqui, de fácil solução, e alguns até já encaminhados, como o que foi passado no vídeo ali, a parada de ônibus na rua, que atrapalha o ir da população na rua, a falta de uma infraestrutura de apoio ao motorista, cobrador, da própria empresa operadora e tudo mais. A solução para isso, o terminal rodoviário, que já está em fase de conclusão, como foi percebido, que estava sendo inaugurado. Então, uma outra, acho que o problema mais candente, com relação à operação de transporte. Aqui representando a Secretaria de Transporte, nós não podemos intervir na soberania do município. O município é soberano sobre o seu território. Então, a concessão ou permissão das linhas municipais são poderes do próprio município. O Estado não pode nem deve intervir sobre isso. E o município soberano, ele tem suas prerrogativas, basta agir. Eu acredito que as autoridades locais, podendo agir, devendo agir na realidade, para que garantam, pelo menos, a regularidade e a pontualidade do sistema de transporte público. O usuário do transporte, ele não precisa ter a cada 10 minutos um ônibus. Se a demanda do local não exige esses 10 minutos, mas se o ônibus vai sair a cada meia hora, que a cada meia hora ele realmente sai
que aí o usuário sabe, como o próprio presidente da comissão falou aqui, algumas quinquilharias tecnológicas que já existem hoje permitem uma maior integração entre o usuário, o transporte público e o operador. Se essas quinquilharias, eu estou chamando de quinquilharias, é porque tem um professor da COP que ele fala sobre isso. É um monte de traquitanas eletrônicas tecnológicas que podem ajudar e auxiliar na operação do transporte público. Mas mesmo na ausência dessas tecnologias, algumas coisas simples podem ser tratadas pelo poder municipal. E eu pude perceber. Primeiro, garantir a regularidade, isto é, garantir que vai haver o transporte naquele horário, naquele trajeto. O usuário está atento a isso. E o usuário sabendo que naquele momento vai ter o ônibus, ele vai sair de casa com o prazo para chegar ao ponto de ônibus e não aguardar mais de 40 minutos. Ninguém fica 40 minutos numa viagem que pode levar 20 minutos, perdendo mais que o dobro do tempo da viagem, aguardando uma condição como não sabe nem se esse ônibus vai passar. Então, se você promover isso, exigir, a prefeitura pode fazer isso, deve fazer isso, no cumprimento do contrato de permissão que já existe, que foi falado aqui mencionado. O contrato prevê obrigações e direitos. E é só verificar nesse contrato qual é a frequência, qual é a regularidade, qual é a oportunidade que foi dada ao permissionário, e ele vai fazer cumprir isso. É claro que o permissionário, o operador, ele pode reclamar das condições de trânsito. Olha, eu não consegui chegar no ônibus porque o trânsito não permitiu a circulação dentro do prazo. Ele pode alegar uma série de fatores que são externos à sua operação para justificar a sua má operação. Mas tudo isso pode ser levantado, verificado, confirmado para também poder ser feitos estudos que permitam reduzir essas interferências externas, mas, sobretudo, exigir que haja o cumprimento dessa regularidade. Acho que é uma parte dos problemas que eu ouvi aqui são inerentes ao poder local, ao poder municipal. Mas também eu ouvi sobre uma porcentagem de linhas de ônibus que, na prática, seriam linhas municipais de Caxias e que são consideradas intermunicipais por conta de que atravessam um pequeno trecho do município de Caxias. Eu entendo que há uma legislação, essa legislação tem que ser obedecida. A gente, o poder público, não pode elaborar uma legislação e ele próprio descumprir. Então, se há essa legislação e que indica que se corta o município, a linha tem que ser intermunicipal, apesar de não atender aquele município, que parece que é o que está acontecendo, eu acredito que isso, na realidade, é mais um problema geográfico, da geometria dos limites municipais, ou, no caso, do viário que corta aquele município que não circula, uma possibilidade de negociação. Eu acho que, se a legislação permite, há uma necessidade que precisa ser feita, nada impede de que a população ou a autoridade municipal entre para solucionar o problema. Existe um problema, precisa de solução, qual a solução vai ser dada? Tem que se discutir isso, procurar as autoridades competentes, verificar junto ao dela que meios poderiam ser feitos. Pode ser feito a
a linha tem que ser intermunicipal? Ah, não, tem. Ou então vai ter que mudar a legislação? Então, se pense nisso, de forma a poder dar a solução que o município de Caxias. Eu estou falando aqui do município de Caxias, mas esse problema a gente pode encontrar nos demais 20 municípios da região. Eu queria só lembrar que esse estudo do Plano Diretor de Transporte Urbano, PDTU, e vocês vão ouvir falar sobre isso, que nós estamos iniciando, nós vamos ter pesquisas e vamos causar alguns transtornos em alguns lugares. Esses transtornos serão momentâneos, pontuais, mas serão de suma importância para que o Estado e, consequentemente, todos os 20 municípios, representantes dos 20 municípios, terão acesso aos dados coletados, às informações das pesquisas que nós estamos fazendo. Para quê? Para que os próprios municípios reconheçam os seus problemas, que vão ser levantados nesse estudo. E, a partir daí, poderem traçar soluções locais. Não é o objetivo do estudo que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Transporte, particularmente pela Central, que dê soluções locais como essas que estão sendo levantadas aqui. Mas os resultados desse estudo poderão contribuir muito para a solução dos problemas que vocês levantaram. Uma outra coisa que foi os estudantes que estão mais aqui, também levantada e tem a ver com o governo do Estado, sobre o passe livre. Na prática, há a existência do passe por conta de que existe o cartão, né? O que estão reclamando na realidade não é isso. Parece que o interesse é outro, mas a aplicação, a utilização do cartão eletrônico é de suma importância para o controle. Sem controle, a gente não sabe, não conhece o problema. E os estudantes não pagam pela tarifa, não pagam pela viagem de base, mas essa viagem ela tem um custo e ela é ressarcida à empresa operadora. Existe um procedimento de ressarcimento do poder público e é por isso que é necessário ter o controle das viagens que os estudantes fazem. Por isso veio a utilização desse cartão eletrônico. E uma outra coisa, uma experiência no município de Macaé, no Rio de Janeiro. Macaé teve um crescimento astronômico, assim como os demais municípios ali em torno, por conta das rodas do petróleo e tudo mais. E o próprio município, ele tomou a iniciativa de revitalizar a linha ferroviária que corta o centro urbano do município. E buscou, junto à Secretaria de Transporte, e aí eu falo mais especificamente, a Companhia de Areia de Transporte, a Central, a qual eu represento, um apoio para a implantação do veículo leve sobre trilhos naquele município. O próprio município de Macaé é que está financiando todo o projeto. Ele já comprou os veículos, são de uma empresa que fica no Ceará, e nós já conversamos com os representantes das empresas e disse para eles o seguinte: a Central até pouco tempo era a operadora dos trens de Saracuruna até Guapimirim. E agora passou para essa operação para a Supervia. E nós já tínhamos falado com eles há muito tempo sobre a implantação, utilização desses veículos nas linhas ferroviárias, que ligam Saracuruna até Vila Guapimirim, ou Raíssa Serra. E disse para eles o seguinte: nós não vamos utilizar somente 4 carros, de 4 veículos de 2 carros, que são os veículos que estão sendo trazidos para Macaé, que será a partir de março de 2012, esse veículo já estarão sendo doados. Nós dissemos
a empresa que nós utilizamos muito mais. Mas para isso, gostaríamos que a empresa se implantasse aqui na região, da nossa região metropolitana. Então, essa empresa vindo para cá, saindo do Ceará, vindo para cá, poderia estar em Xerém, por exemplo, poderia estar em Magé ou aqui na região de Caxias para a produção desses trens e poderia até, inclusive, atender a linhas novas, não somente essas linhas aí. Ok? Obrigado, queria agradecer